Sancta Alex Elixae Fala aí, herege! Tá começando mais um Heresia para você. E antes de tudo, eu quero pedir, deixa o like no vídeo, beleza? Se inscreve no canal e ativa aí os sininhos para receber todas as notificações, beleza? Não perde tempo. Além disso, segue a gente lá nas redes sociais, beleza? O arroba é o HeresiaCast, lá no Instagram e no TikTok, beleza? A gente também está presente aí nas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, né? É isso. Isso. O arroba é sempre o mesmo lá, Heresia Cash. Beleza? Hoje, para conversar comigo, meu amigo Natan. E aí, Natan? Salve família, tamo junto, mais um episódio, vamos que vamos. E, mais uma vez, trazendo um convidado muito bom. A gente fica muito feliz quando a gente consegue trazer um convidado aí para agregar, para somar, para conversar com a gente. Beleza? O convidado de hoje aí é o Luciano. Se apresenta aí, Luciano. Fala um pouco de você pra gente aí, por Luciano favor. Lins, fala aí, beleza? Tudo bem, Natan? Tudo bem, Lucas? Opa, Fico grato aí mais uma vez, eu já recebi outros convites do Lucas, né, para estar aqui, mas nunca encaixa, né? E tô felizão por estar aqui, quero, né, fazer o meu melhor aqui para contribuir com esse canal aí. Beleza. Vamos nessa. Então, galera, o tema de hoje é talvez um dos temas, não vou dizer espinhoso, né? Mas é um tema que a gente percebe que as pessoas têm um pouco de receio de falar, as pessoas no geral, né? Talvez por um pouco de medo ou por um pouco de desconhecimento, né? Então, existem muitos mitos, muitas correntes que envolvem o tema que a gente vai falar hoje, né? Que é a escatologia. A escatologia é a área, né, da teologia que aborda os últimos acontecimentos, digamos assim, né? São os eventos do fim. Então, no meio cristão, né, dentro da teologia, nós temos diversas correntes. Acerca do milênio, por exemplo, nós temos os pré-milenistas, né, amilenistas, pós-milenistas, tem a questão da tribulação, tem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, né? E aí tem gente que acredita que o céu vai ser no céu, tem gente que acredita que o céu vai ser na terra, e aí é assunto para dar para manga, né? Tem pano para manga, né? Pano para manga. E a gente vai conversar basicamente hoje sobre escatologia. Então, acredito que para a gente dar um start aí no assunto, vamos juntos aqui tentar traçar um panorama sobre escatologia. A gente teve um episódio Vamos. recente aí que a gente traçou uma vinda, né? Se eu não me engano, foi um episódio que tá eu e Natan, né? A gente veio da criação, digamos, até Jesus ali. Né? A gente veio falando sobre. Foi um episódio sobre judaísmo, se eu não me engano. isso. E a gente foi traçando ali meio que uma linha do tempo rápida e chegamos em Jesus, né? Chegamos em Jesus. E Jesus fala sobre os fim dos tempos, né? Paulo fala sobre o fim dos tempos, mas o fim dos tempos já é algo predito na Bíblia, né? Antes da era neotestamentária. Então, assim, você vai ter profecias em Daniel, você vai ter, né, em outros profetas que vão falar sobre o fim dos tempos, enfim. Alguém mais quer pontuar alguma coisa aí sobre um panorama sobre o fim dos tempos? Assim, é difícil você traçar um panorama, haja visto que são várias correntes, né?
Um acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros não acreditam, outros acreditam que os santos já estão reinando. São várias visões, né? Dentro das mais comuns que a gente conhece, né? Então fica difícil tu traçar um panorama. Basicamente, eu trato assim a escatologia como aquela necessidade que o ser humano tem, né? De saber de onde veio e de onde vai. Todo ser humano tem essa curiosidade. Eu vim da onde? É igual aquele camarada que às vezes não conhece a sua família. O seu pai, sua mãe biológica, ele quer saber quem são. É natural isso. E se tratando de igreja também, existe essa necessidade de saber para onde nós vamos. E eu acredito que até a igreja está um pouco fundamentada nisso, né? Um pouco ou talvez tudo fundamentado nisso, né? Porque qual é a motivação do cristão se não e herdar a vida eterna, né? Foi o que Jesus prometeu, né? Então, assim, eu prefiro ouvir o que o Luciano tem a dizer pra gente, né? Segundo o spoiler aí, ele vai trazer uma visão diferente, né? Assim, vai trazer algo que eu particularmente nunca tinha ouvido falar, pelo que o Lucas mencionou, e tô curioso para saber como é isso. Deixa eu falar um pouquinho aqui da minha ideia, do que eu enxergo, né, sobre a questão escatológica. Em primeiro lugar, essa questão, né, que o Lucas desenhou no começo aí, como as diferentes correntes de pensamento sobre pós- e pré-tribulacionismo, pré- e pós-tribulacionismo, pré-pós-milenismo, amilenismo, etc, etc, etc. Isso aí eu acho que é um assunto que já está até bem, né, discutido no meio cristão, evangélico aí e tal, e eu não entro nessa vertente, não. Tá? Então, qual é a minha ideia? Em primeiro lugar, eu desde criança, cara, eu ouço falar sobre escatologia. A começar com a minha avó, tadinha. Minha avózinha, ela dizia sempre que aquela máxima que eu não sei se vocês ouviram, mas o pessoal da década de 80, 90 e tal, ouvia muito isso. 1000 e tanto chegará, 2000 não passará. Cara, eles diziam que isso estava na Bíblia, cara. Eu tinha um pavor porque eu não tinha ideia do que viria na frente e tal. Eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha quem me orientasse. Então aquilo me deixava, né, apavorado. Creio que o pessoal da minha geração passou por isso, né? Em todas as eras, né, houve esse momento, né, de fim de mundo. Desde que Jesus ascendeu aos céus, os discípulos já aguardavam a iminente volta dele. Isso já se vão 2000 anos. Tempo. Ainda naquele tempo, eles esperavam para o tempo deles. Pois bem, como era uma virada de milênio, né, pro anos 2000, então se dizia muito isso. O pessoal do século XX ali vinha dizendo, carregando essa ideia de que não passaria de 2000. E eu me lembro, cara, que eu fui batizado em 1999, no apagar das luzes do fim do mundo. E mesmo já batizado, mesmo tendo um pouco de conhecimento, eu revelo a vocês que no Réveillon, se tem um Réveillon que eu não esqueço, cara, é de 99 para 2000. Naquela contagem regressiva, 10, 9, 8, vai acabar agora. Né? E eu tinha pesadelo com esse dia. Por anos e anos de fio, eu sonhava com aquilo. E quando chegou o dia, o Réveillon de 99 para 2000, quando deu meia-noite e um, falei, nada aconteceu. Aí eu relaxei. Tá? E a partir dali, cara, eu comecei uma busca, tá, de conhecimento para saber quem eu sou, como disse bem o Natan, essa é a busca do ser humano, né? De onde vim, para onde vou, né? Onde nós estamos, o que estamos fazendo aqui, para quê? Enfim, e ali você vai ouvindo, estudando, discutindo diversas ideias. Então, o que acontece? Independente do que vai acontecer e como vai acontecer, todos sabemos que vai acontecer algo, um dia, etc. O que eu quero trazer aqui para vocês é a minha ideia sobre escatologia do tempo, baseado, no princípio, nas 7 festas de Israel. Porque quando Deus chamou Moisés para construir o tabernáculo, ele falou assim, Moisés, eu vou te mostrar o modelo que é o real, que existe lá no céu, e você vai fazer uma cópia aí na terra. Então Moisés viu o tabernáculo celestial, e ali ele foi construir o tabernáculo e recebeu, depois disso, todas as orientações do Eterno, para que
para que ele fizesse os rituais, os ritos para o evangelho em símbolos, né? Então, tudo aquilo que o judeu fazia, o israelita fazia ali no tabernáculo, ele apontava para um futuro, incluindo as festas. E aí eu vi alguns episódios de vocês falando sobre judaísmo, né? E é uma outra coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui, que eu acho que é um entendimento que as pessoas estão um pouco equivocadas, digamos assim. Judaísmo para um lado, cristianismo para o outro, um substitui o outro substitui um é povo de Deus, outro, enfim. E aí tem agora, foi dito também no episódio de vocês recentes, né, sobre restauracionismo, tem uma série de evangélicos hoje restaurando as festas, inclusive, celebrando as festas, né, exatamente como era. Então, eu quero trazer que hoje o verdadeiro significado das festas, né, e os seus cumprimentos, né? Já se cumpriu, não se cumpriu? Como se cumpriu? Já cumpriu todas as festas? Não se cumpriram ainda? Né? Quando o véu se rasgou, acabou tudo? Sim ou não? E aí fica a ideia. Tá? Então, eu vou começar a discutir por aí. Essa é a minha ideia. Então, a minha primeira pergunta é, né, como tema é escatologia, né? Uhum. E eu concordo com você que as festas apontavam para algo no futuro. Algo no futuro, sim. Mas talvez aí agora que eu fiquei curioso. Você falou assim, se já se cumpriram, né? Quais festas se cumpriram, quais festas não se cumpriram. Então, assim, das 7 festas, Certo. algumas já cumpriram seu propósito e algumas ainda não, é isso? Isso, essa é a ideia, exatamente. Porque é o seguinte, quando as festas foram, né, foram ordenadas por Deus, elas tinham o objetivo do futuro, sombra das coisas futuras, né? Sombra das coisas estavam futuras, sim, isso. antes da vinda do Messias. Sim. Algumas dessas festas, obviamente, está muito claro que apontavam para o Messias, como a Páscoa, a primeira festa, né? Porque Jesus é o Cordeiro Pascal. Logo, quando ele foi sacrificado, essa festa se cumpriu. O Novo Testamento, ele é claro, né, por muitas passagens, em demonstrar que tudo aquilo que estava determinado nas festas se cumpriu naquele período. Páscoa, pães ázimos, primícias, e a gente pode discorrer detalhes depois aqui. Tá? Então, na minha visão, de modo geral, até, obviamente, também muito claro lá em Atos capítulo 2, Pentecostes foi cumprido. Pentecoste, sim. Mas de Pentecostes vem a festa das trombetas, vem o Yom Kippur, que é o dia da expiação, e por último, Sukkot, que é a festa das cabanas. Então, meu entendimento é o seguinte: faltam 3 festas ainda. E a gente está falando de escatologia, estamos nos dias dessa festa. Agora, ser totalmente literal, não vai ser, eu tenho alguns assuntos para trazer também aqui. Então, basicamente, ao cumprimento dessas festas seria o retorno de Jesus? Basicamente isso? Sim, basicamente seria isso mesmo, né? Ou seja, porque as festas eram divididas basicamente em 2, né? As festas da primavera e as festas do outono, né? Das primeiras chuvas e das últimas chuvas, do plantio e da colheita. Então, tudo isso faz referência, se você analisar bem, com o Evangelho, com a primeira e segunda vinda do Messias. Então, se você se desconectar das festas, você perde essa visão, você perde esse entendimento. Então, o desenrolar da discussão que eu quero trazer aqui é exatamente isso, né? Olhar com essa visão escatológica dela para entender o que vai acontecer. Porque até dentro das pessoas que entendem que as festas têm esse papel escatológico, também há divergências no cumprimento literal, cumprimento somente profético. Como é que fica a questão dos dias? Os dias serão literais, como eram nas festas? Ou uma parte literal, outra parte não é literal? Então fica essa discussão. Eu quero aqui também trazer essa discussão para a gente, né? Porque de repente vocês têm algum conhecimento nesse ponto também, a gente discutir essa ideia e ampliar o assunto. Então, Beleza. só fazendo um apanhado. Das 7 festas, a proposta é que 3 ainda não se cumpriram. Que seriam a festa das trombetas, o dia da expiação E o da festa das cabanas. e tabernáculos, né? As cabanas. Isso. Certo, porque Exato. assim, a gente consegue realmente enxergar nas festas anteriores
o cumprimento em Cristo, Isso. certo? Certo, né? Então, Tem algumas questões, por exemplo. Desculpa, Lucas. pode falar. Pode ir. São 7 festas, né? Todos sabemos que 7 Uhum. é o número da perfeição. Claro também que todas as 7 não se cumpriram no tempo de Jesus. Claro que se cumpriram 4. Né? E existia uma lacuna entre o primeiro bloco de festas e o segundo. Né? O primeiro acontecia ali no primeiro mês. Que tá falando que é a questão do inverno e outono. Primavera, tá na coisa assim. Outono, primavera e outono. Isso. Então, a gente está hoje nessa lacuna. Tem alguns que pensam, ou dizem, afirmam, que a gente está vivendo os dias das últimas festas, há muitos anos. E aí é uma discussão também para você analisar se o cumprimento profético das primeiras festas, as festas da primavera, se elas ocorreram também no período profético ou se foram literais. Para a gente entender e fazer essa conexão, se as 3 últimas serão tempos proféticos ou tempos literais. Entendeu? Certo, entendi. Então assim, as festas, as primeiras festas, digamos assim, então, né, ali a Páscoa, Pentecoste, primícias e tal, beleza. Tinha outras também, né? Elas se cumpriram literalmente, não é isso? Literalmente no dia exato, dia e hora. Né? Porque o cordeiro pascal tinha hora para ser sacrificado. E Jesus morreu naquela hora, naquele período do horário onde as festas apontavam. Então, Deus, ele sabendo de todas as coisas, né, profetizou dia e hora. O cumprimento profético foi literal. Foi literal. Então, beleza. Então, se a gente tem o cumprimento literal das primeiras festas, isso leva a gente a crer que as outras festas seriam cumpridas também. Não. Se a gente faz essa conexão, a gente vai enxergar que as outras festas, digamos assim, né? Terá um cumprimento literal também. É literal. Esse é o meu pensamento, tá? Não digo que é correto, mas faz mais sentido. Né? Mas saber que isso é no sentido literal, não, que aí você foi legal você ter dito que, por exemplo, né, a questão do cordeiro tinha data e hora, né? E se cumpriu na data e horário determinado. Isso poderia levar a gente a tentar ou não, enxergar quando vai acontecer isso, ou só vai levar a gente a observar o cenário, talvez, né? Quando a gente fala do tempo do cumprimento das festas, a gente fica tentado a fazer cálculos, como muitos fizeram. E todos falharam miseravelmente. Todos falharam miseravelmente, muitos se suicidaram, né? Houve muita vergonha, houve muito desapontamento, que inclusive eu venho de uma religião, né? de uma igreja, né? Que nasceu com esse desapontamento, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi lá que eu fui batizado, foi lá, enfim, e me desliguei. Agora, que também, teoricamente, nasceu numa dessas marcações de data. Não é bem assim a história da igreja adventista, mas é por aí o caminho. É por aí o caminho. Então, é perigoso. Perigoso, né? Traçar datas. Agora, tempo como sinais que eu queria trazer aqui, quer ver, cara? Alguns textos que falam sobre tempo determinado. O Criador ele trabalha com coisas exatas. O Criador não trabalha com hipóteses, tá? Então, existem alguns textos que falam sobre tempos determinados, como em Daniel, capítulo 8, verso 19. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Tem outros textos, né, ali em Daniel mesmo, tal, até no Novo Testamento, que falam sobre tempo determinado. As festas eram tempos determinados. Então, a gente começa a se aproximar, né, de um entendimento sobre o tempo, o momento. Jesus, em Mateus 24, tem lá, né, os sinais da vinda dele, conforme os discípulos perguntaram, e ali você, pelos sinais, você entende que está se aproximando ou não, né? Que o verão está se aproximando.
Mas vamos lá, senão eu vou direto. É que Cristo fala sobre fim dos tempos, né? Mas Sim. o fim dos tempos, ele representaria. Porque tem a diferença, né? Que a gente tem o fim dos tempos, e a Bíblia às vezes se refere ao dia do Senhor, ainda falando do fim de escatologia, né? O Sim, grande sim. dia do Senhor. Grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor. E é o dia que. Esse é o fim. É engraçado, é curioso, né? Porque a gente está falando de. Quando a gente fala de fim dos tempos, a gente imagina que você está falando do fim, né? Mas quando Cristo, por exemplo, ele fala sobre os sinais, como você mencionou agora, ele fala que esses são os. Que quando começássemos a ver esses sinais, né? A gente estaria se encaminhando para o tempo do fim, Princípio das dores, né? princípio das dores. Então a gente está vendo. Que a gente fala de guerras e rumores de guerras e tal. E talvez a dúvida que surge, seja, nós estamos vendo, estamos ouvindo falar de guerras e rumores de guerras há um bom tempo. Há pelo menos 2000 anos. Então a gente já se encaminhou para esse tempo do fim. Como isso se conectaria com essa questão do tempo das festas, do tempo determinado? Vamos lá. A questão do dia do Senhor que você está dizendo. O dia do Senhor é dia. É dia. Aquele dia, aquela hora, ninguém sabe se você não faz. Nem o filho, nem os anjos, tal. Dia e hora. Como foi, né, o cumprimento das primeiras festas, né, assim se dará também o dia do juízo. O dia do juízo existiu preparação antes, que era a festa das trombetas, preparação, onde o povo tinha que ficar em jejum e oração, se preparando para esse dia. Quem fosse achado em falta, era expurgado. Então tem tudo a ver com tudo que vai acontecer, né, no dia do Senhor. E aquele dia, que era o sétimo dia, do 10º dia do 7º mês, era um dia só, literal. Era um dia inteiro. Né? Quando o sacerdote adentrava lá o lugar santíssimo, uma vez, só esse dia que ele entrava lá. E esse é um dia literal. Essa é a minha visão também. Agora, em relação ao tempo, aos sinais, guerra, rumores de guerra, etc., né? Sinais nos astros, a gente vê toda hora acontecer isso. Né? Eu lembro lá no ano 2012, calendário Inca, calendário dos Maias, Nostradamus, etc., etc. Né? Claro, fora da Bíblia, mas muitas previsões, ou seja, o mundo também está de olho nisso. O mundo fora, né, da igreja, digamos assim. Mas para se conectar com isso, cara, aí eu trago uma outra tese que eu tenho, que também é bem polêmica, é discutível, né, a questão da relação entre os 6 dias da criação, né, sendo cada dia sendo 1000 anos. Ou que esse planeta só poderia durar 6.000 anos. E a partir do sétimo milênio, digamos assim, é o 7º dia. E a Bíblia, claro que o 7º dia é o dia de descanso, 6 dias é o dia das obras, né? E o 7º é o dia do descanso, que eu entendo que seria o milênio, os 1000 anos, um dia de descanso. E 6.000 anos, ou seja, se você analisar escatologicamente, biblicamente, numerologicamente, né, a numerologia bíblica, esse mundo não pode durar mais de 6.000 anos. Nós sabemos que, né, cristãos, acreditamos que o mundo não tem milhões e milhões de anos, né, que ele tem na ordem de 5.000, 6.000 anos, mas ninguém entende essa data exatamente. Mas o calendário judaico nos aponta para o ano de 5.000, se não me engano, 874. Sendo Então, assim, temos mais de 216 anos para 6.000 anos. Para a entrada do milênio. Exatamente. Para a entrada do milênio. Sim, entendi. Entendeu? Tá. E isso só pode acontecer na entrada do milênio, que aí é a festa das cabanas. Tá? O descanso, o milênio, é a festa das cabanas. Ele adentra ali, ele começa a festa das cabanas. Então, antes da festa das cabanas, que é o milênio, você tem que ter o dia do Senhor. E o dia do Senhor tem que se dar ali, não pode passar de 6.000 anos, não pode. Senão quebra todo o entendimento profético. Então a gente já parte da premissa que a datação de terra que a gente tem cientificamente, a gente tem que partir do princípio. Não tem como conciliar isso, né? Não, é inconciliável. Porque tem gente que faz uma conciliação relativista, né? Da questão
Do tempo da Terra, de No existência. tempo da criação, tempo da Terra, exatamente. Há quem diga que o calendário judaico é baseado na criação, né? Não na formação da Terra. É. Sim, sem dúvida. Além de criação, por isso mesmo, a criação do homem. Isso. Você sabe que o homem foi criado no 6º dia, Uhum. né? E simbolicamente, biblicamente falando, 6 é o número de homem, Uhum. tá? Então tudo se conecta. Essa conexão de que cada dia da criação equivale a 1000 anos, ela é com base no texto bíblico de Pedro, mais amados, um Sim. dia. A Bíblia não é clara quanto a isso, né? Mas Pedro deixa isso, ele coloca isso, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Sim. Tá? Está claro isso e fazendo conexão com o fim dos tempos. Eu tenho até o texto aqui de Pedro, eu até separei esse texto, cara. Só um minuto. Para a gente dissecar ele. 2 Pedro, capítulo 3. É de 1 a 13. Né? Se você ver o contexto, ele diz que é profético. Vou ler os pontos altos aqui no versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Uma coisa também que se fala pouco hoje em dia, né, é no papel dos profetas. Os grandes, os menores, né, todos eles apontam para o fim. Todos apontam para o fim. E a gente esquece um pouco, né, quando fala de escatologia, Daniel é Apocalipse. No Velho Testamento é Daniel, porque se você entende Apocalipse, se entender Daniel não tem jeito. Só que existem outros profetas, né, como Jeremias, Oséias, Joel. Você só entende esses profetas melhor. Você tem um entendimento melhor do Novo Testamento quando você enxerga as visões dos profetas, né? Então aqui Pedro já está dizendo que foi dito lá atrás pelos profetas. Ele diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias viriam escarnecedores, tal, vocês conhecem o texto, né? Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Desde que o mundo é mundo, tem guerra, tem isso, tem aquilo, né? Os sinais ali. E a Bíblia trata como escarnecedor. Eles se esquecem que de longo tempo houve céu bem como terra, a qual surgiu através da água. E no final ele diz: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Não se esqueça. Ou seja, isso é um entendimento já que já se tinha. Não é novidade. Pedro não está trazendo a novidade. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E que ele não retarda a sua promessa. Tá? Então, tomando isso como base, né, e você vê que a Bíblia é toda conectada de Gênesis a Apocalipse, a gente não tem como fugir desse entendimento. Né, da tese, da teoria, seja o que for, pelo menos esse é o meu entendimento, de que o dia que eu descobri isso, fiquei maravilhado, cara. Não tem como esse mundo não pode durar mais do que 6.000 anos. Agora, o calendário judeu está certo, o judaico está certo, 5.734. Ele sabe exatamente a data lá que o homem foi criado. Né? Faltam 216 anos, ou faltam 20 anos, ou faltam 2 anos? Não sou eu que vou dizer isso, não sou eu que vou conjecturar isso também, entendeu? Mas ainda que houvesse uma precisão nessa datação judaica, a gente não queria naquele ponto do começo de começar a contar, a datar as coisas, que por experiência a gente já... Não nossa pessoal, né? Mas por experiência histórica. Eu entendo. Como eu acredito disso, Lucas e Natan? Como eu enxergo isso, como eu trato esse assunto, né? Essa data, quem sou eu? Aí vem um profeta dizendo: Jesus vai voltar tal dia, tal hora, porque Deus me revelou. Esquece. O que é fundamental a gente, enquanto cristão, entender, primeiro, estar conectado com as profecias e com o Criador. Primeiro ponto. Por quê? Lembra em Mateus 24, que Jesus falou assim: quando vir essas coisas acontecer, fujam para os montes. Fujam para os montes. Foi uma ordem. Uhum. E os seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, fugiram para os montes. Quando viram esse sinal, na verdade foi um sinal específico que ele deu, tá? Não sei se vocês sabem disso.
Isso, obviamente, não está na Bíblia, mas a gente sabe que lá no ano 70, quando houve a destruição de Jerusalém, Uhum. Tempo. o exército acho que foi Tito, né? Tito. Ele sitiou Jerusalém. Tu sabe que ele sitiou e voltou. Ele voltou. E quem não estava conectado com as profecias achou que ou Deus interviu, ou que eles são frouxos, e foram embora. Os seguidores de Jesus entenderam assim, ó, aí tá aí o sinal, embora. E aí o exército veio e deu no que deu. Deu no que deu. E os seguidores de Jesus foram salvos por isso, porque estavam conectados com os tempos, com os sinais. Tá? Então, o objetivo de você entender da proximidade ou não, né, das festas de outono, né, é saber que está próximo e o que devemos fazer. O que a gente deve fazer, porque, não sei se Natan tem filho, né, nós temos filhos, meus filhos já estão adultos, mas que, sei lá, daqui a pouco vem neto, não tenho ainda, o Lucas tem, né, duas menininhas lindas que são crianças ainda, você tem que proteger a gente como sacerdote da casa, né, a gente tem que ter essa visão e proteger a nossa família. Ah, então tem que fugir? Bem, aí é uma questão de entendimento. Jesus mandou os seus discípulos fugirem para os montes. E o que a gente deve fazer agora? Ficar olhando a banda passar? Por isso que eu acho que o assunto da escatologia ele é de suma importância. Você tem que estar ligado, conectado com as profecias, observando os eventos, né? Bíblia na mão e noticiário na outra. Para fazer a conexão. Para marcar data para a volta de Jesus? Não, para se preparar. E é engraçado você estar falando isso, que a gente vai abordar justamente as festas e as profecias judaicas, né? E no episódio do judaísmo a gente foi meio que contra isso, né, Lucas? Só que agora a gente vai ter uma visão um pouco diferente, né? Meio que a gente deixou entender que o importante era Jesus, e agora o Luciano já vai trazer uma visão totalmente diferente pra gente, né? Eu acho que isso vai ser legal. Eu acho que complementando, na verdade, porque veja como as ideias se complementam. Ele não está dizendo que todas as festas ainda estão a se cumprir. Então, por exemplo, Páscoa, Não, sim. pães asmos, primícias, Pentecostes, realmente foi aquilo que nós falamos. Apontaram e se cumpriram em Cristo. Se cumpriram em Cristo. Ele tá dizendo assim, peraí, vamos continuar aqui. Peraí, e essas três festas? Que seriam, no caso, a festa das trombetas, a festa das cabanas. Não, depois de um dia da expiação, né? A última Isso. era a festa das cabanas, né? Isso. Então, eu acho que se complementa, né? Talvez isso. Tire o ponto final e põe uma vírgula. Não sei. Aí beleza, aí vai levantar discussão. Ah, então a gente tem que celebrar essas últimas três festas? Eu conheço uma galera que celebra tudo, que celebra só uma parte, sei lá o que, né? Eu acho que o papel das festas é profético. Somente profético. Então, elas têm que ser, na sua visão, elas têm que ser comemoradas? Na minha visão, não. Sim. Na minha visão, não. Não, na minha visão, não. Por quê? Elas serviram como evangelho para o judeu antes do início do cumprimento dessas festas. A partir daí, entendi. Então, na visão testamentária, eu posso rasgar. Isso. Eu não posso rasgar agora aquilo que está escrito ali. O que eu tenho que fazer é entender o momento de cada uma delas, entender que o que foi cumprido, o que não foi cumprido, o que falta se cumprir, é um entendimento, né, que é dado pelo Espírito Santo, cara. Agora, aqueles rituais de fazer não faz sentido. Não faz sentido. Mas não faz sentido para nós, como sociedade moderna, ou te falando como cristão mesmo, né? Veja, talvez eu esteja trazendo aqui um ponto de equilíbrio entre uma extremidade e outra. É só Jesus, então eu esqueço tudo do Velho Testamento, é só Neo Testamento. Cara, se a gente tiver novas oportunidades, existem coisas ali coisas, né, escritas nas cartas de Paulo, que você só entende se você entender os profetas do Velho Testamento. Porque Paulo não explica. Sim. Aí, já partindo do pressuposto que que o que os profetas disseram, porque realmente a gente já até falou isso aqui, né? Não tem como desfazer a ligação.
Porque Jesus, Paulo, eles eram judeus, né? Eles viveram como judeus. Eles não, Nossa, eles não Nossa, fundaram uma isso. religião. Então, existe. Então, quando ele fala de algo, é quase que como se. Ele não explica, porque é como se já se esperasse que Que todo mundo entenderia. A religião, entenderiam. cara, porque a religião, ela dominou o entendimento das pessoas, né? Ela tomou para si. Então, você tem que pensar como eu digo, você tem que pensar. Começa por aí. Por isso, eu, né, preferi sair do sistema. Não gosto de comando em minha mente, penso de modo próprio, tá? Então, vamos fazer um exercício mental. Jesus, certa vez, falou assim, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Pergunta, de que escrituras ele estava dizendo que continham a vida eterna? Das que passaram, né? Acho que existia naquele momento, né? Das que existiam naquele momento, né? No Antigo Testamento. Aí vamos avançar. Essa fala de Jesus vale até hoje? Pega aquele texto de Jesus, aquela ordenança dele para examinar as escrituras existentes, porque nelas continham a vida eterna? Trago para a minha vida? Ou agora não? Jesus falou, Não, mas a gente não pode validar o que Jesus falou, não. Veio Pedro, veio Atos dos Apóstolos, etc. Pelo amor de Deus. Ali é a história da criação, da continuidade, né, do povo de Deus, ponto. É só isso. O Novo Testamento é isso, cara. Então, essa questão entre Velho e Novo Testamento, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Todos têm seu papel fundamental. Então, a gente, retornando aqui para a questão das festas, que eu tô curioso com relação às festas, né? Porque, então, assim, se a gente for seguir a ordem que as festas eram celebradas, a próxima seria a festa das trombetas, Isso aí. não é isso? Isso aí. Então, assim, aí, só para eu não me perder no raciocínio, né? Seguindo a tua linha de raciocínio. Para cada dia, 1000 anos, né? Então, se para cada dia 1000 anos, a gente está para entrar no. A gente está seguindo o calendário judaico, né? São. Meu vídeo caiu aqui, mas o áudio tá indo, né? Tá. Beleza. A gente tá para entrar no ano 6000 agora. Isso. Daqui a 200 Tá e no alguns ano poucos 6000. anos. Isso. Nós estamos nesse intervalo entre festas, digamos assim. No intervalo entre as festas. Né? Depois da festa. Estariam as festas das trombetas, né? Mais ou menos. Então, aí que tá, meu amigo. Se quer ser literal, vamos lá. Quando se dava a festa das trombetas, né? 10 dias antes da festa da expiação. 10 dias literais. No primeiro dia do 10º mês. Do 7º mês. Primeiro dia do 7º mês. Né? Se não me engano, Tisri, sei lá, não sei os nomes judaicos direito, mas eu sei que lá em Deuteronômio está lá, né? Primeiro dia do 7º mês. E ali, festa das trombetas, onde tocavam-se trombetas e o povo entrava em jejum e oração, se preparando, coração contrito. Não podia mais pecar de jeito nenhum. Ficava em jejum e oração durante 10 dias até o dia do Yom Kippur, que é o dia da festa dia da expiação. Né, que é onde o sumo sacerdote adentrava o lugar santíssimo e fazia expiação pelo pecado de todo o povo. Voltei. Sim. Eu estava ouvindo o que você estava falando aqui, né? Então, desculpa te cortar. O entendimento. Só que vou dizer, por exemplo, faltando 10 dias para o ano 6000 judeu, cara, não faz sentido dizer isso, nem pensar assim. Então, eu sei que dias literais. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, ficar atento e preparado, né? Atento e preparado em jejum e oração. Eu não lembro de cabeça a referência, mas tem a parábola que fala das noivas, né? Cara, eu vou achar aqui, peraí. Tá em Mateus, eu acho. Das noivas que estão aguardando o noivo, né? Mateus 25, eu acho. Tem também das virgens, né? Das 10 virgens. É 10 virgens mesmo que ele tá falando. 10 virgens, é isso que eu tô falando mesmo, né? Tá. O Natan pegou a minha referência, né?
É Mateus Ainda assim, a gente 25. não sabe quando isso vai A palavra diz isso. Tem acontecer. Então a questão é ficar em jejum e oração, né? Isso. Não, Então tá a gente preparado. 10 dias da festa. Eu sei que causa curiosidade de talvez trazer uma ideia mirabolante de que as festas vão apontar. Não, nada disso, cara. É só um entendimento mesmo. Até para poder encaixar bem essa questão do judaísmo com o cristianismo e tal. E aí vai. Então, por mais que a gente não, né, que a gente não saiba quando vai ser, talvez não, por não sabermos, né, a data, que, né, não é a ideia. Então a gente já tá na festa das trombetas, né? Eu sei que a gente tá falando aqui que tá no período entre festas. Isso. A gente tem que estar então em jejum, em oração. A gente não sabe. Isso. A gente não sabe, então a gente tá já está, né? E essa que é a verdadeira pregação do evangelho. Desculpa, mas se você participar para as festas, você vai entender que o povo tem que estar preparado o tempo inteiro. Não é dizer isso. Quando você entende o que o povo de Israel fazia nesses 10 dias antes do dia da expiação, como eles ficavam, como eles deveriam ficar, e a gente tem que estar nesse pensamento, nessa pegada, nesses 10 dias. É isso que o povo tem que entender. Mas, Luciano, você no começo do vídeo, você falou, né, que são 7 festas, 4 já se cumpriram, né? Aí você mencionou sobre a Páscoa, né, sobre o Pentecostes. Quais foram as outras duas? Para eu entender Primeira foi a Páscoa. Isso. Da segunda, que era a festa no dia seguinte da Páscoa. No dia seguinte da Páscoa, tinha a festa dos pães ázimos, pães sem fermento. E depois, no outro dia, tinha a festa das primícias, que foi exatamente quando Jesus ressuscitou. A primícia dos que dormem. Então, literalmente, dia após dia. Ressuscitar, né? Ele foi o primeiro a ressuscitar. Então, dia após dia, das 3 primeiras festas, né? Eu tenho aqui uma colinha aqui. Ih, rapaz, perdi a cola, só um minutinho. E é engraçado que, de acordo com o que aconteceu nos fatos, não tem nem como tu traçar uma matemática para tentar entender como vai acontecer, né? Porque depois tem um intervalo, é impossível. Então, vamos lá. Primeira festa, Páscoa, 14 de Nissan, né? Pães ázimos, no dia seguinte, 15 de Nissan. E no dia 16, dia seguinte, as primícias. 3 dias literais, ou seja, o cumprimento de tudo aquilo que eles faziam por milênios se cumpriu em 3 dias, as 3 festinhas ali. Depois disso, viria a festa dos Pentecostes, que na celebração das festas era 50 dias, né, após a Páscoa. E o cumprimento se deu 50 dias literais após a Páscoa, né, que foi naquele grande evento ali de Atos capítulo 2, na festa de Pentecostes. E é no dia da festa de Pentecostes, é isso aí. E por isso mesmo, porque o cumprimento foi literal, o derramamento do Espírito Santo. Tá? Então, se cumpriu literalmente. E depois disso, existe essa lacuna. Aquelas festas da primavera, né? Que é o primeiro plantio, as primeiras chuvas, e nasceu, né? A igreja, enfim. E agora está no final, está chegando o tempo da colheita. Está chegando o tempo da colheita. Então não tem outra conexão, a não ser que essas últimas 3 festas sejam realmente, né, as festas de outono à volta de Jesus. E aí a gente tem que dissecar, abordar mais detalhes sobre a festa das trombetas, para chegar na festa. Quer ver uma coisa? Eu não sei se eu deveria dizer, mas eu vou dizer. A teologia adventista, vou dizer, não sei, talvez vocês saibam, né? A gente vive no dia da expiação desde 1844. Essa é a teologia adventista. A gente está no dia da expiação. Juízo investigativo. Eles deram esse nome de juízo investigativo. Então, o que eles estão dizendo para mim é que a gente está aí há mais de 100 anos, né, na festa da expiação, que é um dia. Mas isso eles utilizaram como subterfúgio? Eu entendo como subterfúgio. Precisa. Não você disse essa ideia do investigativo que eu estive lá dentro. Vamos ressignificar o que foi dito, né? Assim,
tem um pouco de sentido algumas coisas que é dito nessa teologia, nessa teoria, essa tese, sei lá o quê, mas ele diz assim, inclusive, ó, o teu nome pode estar passando agora lá no céu, agora, passando em... Não faz sentido, tá? Passou hoje, foi aprovado, reprovado, e amanhã? Sei lá, E cara, é amanhã? E aí, dia. É um dia, a Bíblia toda hora fala que é um dia. Toda hora fala que é um dia. o grande dia do Senhor, né? Ele quer dizer, mas 1000 anos para o Senhor são... um dia são como 1000 anos, então esse um dia para durar 1000 anos, né? Então, segundo... Porque, veja bem, ou é um dia literal ou são 1000 anos. Meu termo não existe Ou esse um ponto. ou outro, isso que eu ia falar. Ou um ou outro. Um ou outro. Então, isso começou em 1844, tem que durar até 2800 e tal. E aí, Esse dia chegar. muito grande e desenvolvimento, né? É o outro daqui a 1000 anos. 800, né? É isso, cara. Parte 2. Entendeu? Não, Então, então, assim, o povo se preparava para as festas. sim, todas elas. Como era essa preparação? Porque se eram as festas da primavera e depois vinham as festas do outono, né? Existia esse gap entre as festas. Existia esse... Você se preparava quando estava chegando ali? No caso, vamos imaginar isso. A gente está às portas da festa das trombetas. Como o povo se Exato. preparava para a festa das trombetas? O que a Bíblia me diz, não como eles se preparavam, mas como eles deveriam se preparar, Certo, beleza. tá? Como eles deveriam se preparar. Agora, se eles realmente se preparam... Porque sempre como é que é religioso, né? Sim, sim. É mais judeu, né? É, Porque a Levítico gente pode. 23. Por que minha pergunta, né? Se a gente, né? Se a gente entender realmente isso, que fazer essa ligação, né, das festas que ainda não se cumpriram com o fim dos tempos, e também na Bíblia está dito como deveria ser a preparação, a gente pode entender que é a forma como nós devemos nos preparar, né? Então, aí você faz a conexão com o Evangelho, Lucas, porque as festas serviram para ensinar o Evangelho para os judeus, antes que Jesus viesse, né? Só que Deus estava ensinando o princípio, o fim desde o princípio, tá? Então, em toda a história, né, de Deus e da humanidade, passava por essas 7 festas. A festa da Páscoa, ela não foi o início, né, desde a criação, mas é o início do Evangelho, né, que era o sacrifício do Cordeiro de Deus, né, que foi morto desde a fundação do mundo. Então chegaria um dia. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Sim, durante os tempos, aham. Isso. Esse entendimento de plenitude, cara, os próprios judeus não entenderam. Eles praticaram por milênios aquelas festas, e quando chegou a hora real, eles não entenderam. Inclusive, tiveram vídeos lá do Oriente para poder entender que estava chegando a hora do rei, sabe, do Messias. Por isso que jogo é jogo, treino é treino, né? É jogo, treino é treino, exatamente, entendeu? Então, eles ficaram treinando, chegaram no vamos ver do jogo, não entenderam nada. Não entenderam nada. Tá certo? Então, quando você diz preparação, Lucas, eu não sei se você está dizendo em forma de ritual. O Evangelho quebra isso. Por exemplo, é muito claro que você não deve mais se circuncidar. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro. Era uma ordenança para o judeu. E aí fica aquela coisa, o que acabou, o que não acabou? Rasga o Velho Testamento, não rasga. Eu faço os rituais ou não faço? Não pode, tem que restaurar os rituais. Mas qual a finalidade dos rituais? Entende? O religioso tem essa necessidade, né, de ter que fazer algo. Mas o evangelho é leve. O que você tem que saber é o quê? É ter o conhecimento, porque por falta de conhecimento o povo pereceu, está escrito isso. Então, quando você tem um entendimento, conhecimento, você traz isso para a sua vida e você leva para a vida de outras pessoas. Tá? Sem rituais, sem marcação de datas. Isso. E você, para tirar esse fardo de religioso, ele leva tempo, cara. Tá correndo na veia, né? É complicado.
Eu já tô já tô indo por uns 2 anos aí fora e de vez em quando me deparo com certas coisas, eu não consigo me manter neutro, né? Eu sempre dou uma alfinetada. É difícil mesmo. É difícil, é Tô difícil. entendendo. Entende? Então, eu acho que a gente vive tempo de ser mais espiritualizado e menos religioso. Mais espiritualizado, conectado com a palavra. Mas quando você traz isso, aí fala que é papo de desigrejado, é papo de quem Isso. tá fora, né? Então, você é herege, eu sou herege, né? Somos hereges. E eu vou trazer uma coisa para vocês aqui interessante. Talvez vocês nunca, não sei, já pensaram nisso. Eu me lembro lá, talvez nos anos 80, 90, começo de 90, né? Você perguntava a religião, qual é a tua religião? Eu falava, sou batista, ou sou adventista. Eu dizia que era crente, ou eu dizia que era cristão. Aí eu não sei em que momento criaram o termo evangélico. Isso não existia. Eu nunca ouvi lá atrás. Evangélico. Sabe por quê? Cristão é pesado, cara. Cristão é um apelido. Você sabe que foi um apelido dado para os seguidores de Cristo, porque eles se pareciam tanto com Cristo que foram apelidados de cristão. Né? E também eles foram chamados de seita. A seita dos nazarenos. Sim. Sabe? Então, essa preocupação do sistema religioso em colocar uma pecha, né, de herege, de desigrejado, seja o que for, não me atinge, de boa. E não estou preocupado com isso. Aquela minha pergunta, né, com relação à preparação, acho que a gente chegou no ponto que eu queria mesmo, que foi a questão de... Porque quando você diz, né, porque você vê, no episódio aqui a gente bate, dizendo, não tem necessidade de comemorar a festa. Aí a gente até defendeu, né, que caso alguém quisesse fazer isso de forma didática, para elucidar, né, demonstrar como era feito De nos tempos forma bíblicos. didática e talvez para trazer a memória, é verdade. Isso. A gente sim, beleza. Não? Não como vendo isso como algo obrigatório, algo salvífico, né? Mas de uma forma. Eu acho que a palavra é essa. Didática. A gente não veria problema. Só que nós englobamos todas as festas, né, Natan? Todas. Sim, não separou, né? A gente não fez separação. A gente englobou todas as festas. Aí por que eu perguntei da preparação? Porque quando a gente pega e diz assim, não, peraí, vamos botar então aqui um adendo no que a gente disse, e dizer dessa questão, que realmente é uma novidade pra gente, né? Não foi uma abordagem que a gente teve, a gente nunca teve essa abordagem sobre o assunto de escatologia. Não, tô aprendendo hoje. E aí a gente, né? E a gente faz essa separação, não. Então vamos entender que, observando por esse ponto de vista aqui, por essa teoria, sei lá, como é que eu posso chamar isso? Por essa corrente? Ainda falta três festas. Essa visão. Poderia ser como é que eu posso dizer? Gerar uma nova justificativa para os tais restauracionistas quererem. Tá bom, então. Não, Beleza, então, vamos lá. Tá bom, se cumpriram em Jesus. Se você analisar ali. Não se cumpriram. Então, essa aqui a gente tem que comemorar. Literalmente. E como é que era a festa das trombetas? 10 dias de jejum e oração. Não tem como. Aí na data. Não tem pão, não tem pão 10 dias de jejum e oração. com asmo. Não tem pão sem fermento, não tem suquinho, não tem nada. Sabe qual é? Não tem musiquinha. É jejum e oração, coração contrito. Seria legal, então. Isso é muito difícil. Mas são essas que faltam, né? Começar pelas trombetas. E quando terminar, não tem jeito. Jesus está voltando, a volta de Jesus. Então vai comemorar quem passou pelas trombetas e foi achado aprovado. Então, e tem um ponto que eu sempre falo isso. Eu acho que a nossa cultura ocidental, né, ela dificulta um pouco isso. Eu vejo, por exemplo, eu acompanho muito o UFC. Tem um par de lutadores lá que são muçulmanos. Os caras não treinam e não lutam. Eles estão agora no tal do Ramadã, né? Que são não sei quantos dias de jejum. Eles só comem depois do anoitecer
e só vão comer no outro dia depois do anoitecer. Ou seja, a cultura lá é muito voltada para isso. Aí, quando a gente chega aqui, falar de Brasil, a cultura ocidental, como é que a gente vai fazer 10 dias de jejum, cara? O cara que trabalha na obra, cavando buraco. É uma parada meio difícil de se cumprir, né, cara? Você já leu o que está escrito em, se eu não me engano, Isaías, sobre o jejum, se não me engano, 60, Isaías 60, alguma coisa, não lembro de cabeça, eu posso achar rápido se quiser. Tá, acha aí. Ou então você, Pode. né, para deixar registrado aqui, é importante, porque quando fala em jejum, né, o entendimento de jejuar é não comer. É o que está acontecendo aqui. Jejuar é não comer. Vamos falar sobre jejum, então, baseado. Só um minutinho que eu estou meio enrolado, que eu estou com duas telas, tá? Então tu já vai desmistificar isso. Então o jejum não é ficar sem comer. Ou também é. Não sou, também é, mas não sou eu que vou dizer. É porque eu já tive essa questão lá atrás. Isaías, eu acho que eu sei que é depois de 60, cara. Agora eu tenho anotado. Se puder me ajudar aí. Tô pesquisando aqui. Isso. Não é Isaías 58, peraí. Ou é 58? Rapaz. Eu acho que você falou 50 agora. É o jejum que agrada? É isso aí. É qual? É 7 e 8. 58. Verso 7 e 8. O jejum que me agrada é que vocês repartam a comida com os famintos, que recebam em sua casa os pobres e que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer seus parentes. Então a luz da salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. E aí você lembra que Jesus falou? Quando eu tive fome, não me deste de comer, não me vestiste. Então tá bom. Então tá bom, está explicado, né? Não, legal esse versículo, o que vem antes dele, né? Tu leu a partir de qual, tá? 7, a partir do 7. A partir do 7. Não, o que vem antes que é legal, que é a pergunta, né? É a pergunta. Por que jejuamos? Perguntam ele. E não por que nos humilhamos e tu não nos notastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que bem entendem e exploram seus trabalhadores. Seu jejum termina com discussão e rixa, e em brigas violentas com punho. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que minha voz seja ouvida nas alturas. Não, que sua voz seja ouvida nas alturas. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e deite sobre pano de saco e cinzas? Isso é o que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? A pergunta. Né? Sempre perguntas, né? Esse é o contexto, né? Isso que você leu, né? Essa é a parte que o Natan leu, exatamente. E você vê que a gente está falando de um profeta do Velho Testamento, cara. Quando Jesus falou que a vida eterna está no velho, é isso aí, porque ele depois. Mas Jesus falou que a gente tem que repetir nossa comida com o próximo. Jesus falou, esquece o Velho Testamento. Não, ele está falando que está lá atrás, é que está no Velho Testamento mesmo. Entendeu? Então eu acho que o caminho é por aí. Quando a gente começa a entender o que a Bíblia fala, tem que fazer jejum. Tá, faz o jejum, diz aí 58. É isso aí. Eu acho que isso é muito difícil, né? Esse é o difícil. Aí que é. Você começa na o religioso, ele gosta de. O religioso tende a querer fazer ritual. Ritual. Ir para a igreja é um ritual. Ir para a igreja é um ritual. Aí dentro da igreja você tem. Não deixa de ser um ritual. Não é? Você tem dia todo ritual. Tudo definido, né? Isso. E toda a liturgia que envolve você estando na igreja é ritual. Né? E aí, rapaz, Malaquias 3:10. Roubará o homem a Deus? Não é esse. Não, foi mal. Não. Que fala. Só um minuto. Aqui. Eu acho que Malaquias. Então fica legal, né? A gente tá dizendo aqui que a gente tá entrando na. Se a gente disse que não tem
como mensurar quando vai começar, então nós já estamos nas festas das trombetas, digamos assim, né? É como se E a estivéssemos, né, cara? Porque preparação é uma hora estamos próximas. Se é você a não sabe, pergunta é, essa é a ficaremos ideia, o né? tempo todo sem comer? Sim, A não, igreja com óbvio que jejum não. não é Não isso. faz sentido. Não é isso. Isso, Jejum não é consertando aí, né, isso. Lucas? Então estejamos preparados em jejum e oração, assim como Isaías, o profeta Isaías diz que tem que Isso ser aí, tá falando de uma vida toda de. Não vou falar devoção, mas uma vida toda dedicada, né? Isso, Dedicada a essa espera, né? sim, isso. isso. Essa é a ideia. Difícil, hein? E quem disse que seria fácil? Acho que não dá pra mim, não, né? É, Sei lá, achei que ia fazer coisa de Malaquias, né? cadê? Fala o que o texto? Eu jogo no Google sobre o que fala o texto, aí ele joga pra mim. Ele fala sobre rituais vazios. Malaquias. Vamos lá. Eu tô com duas telas, tô enrolado, cara. Te confesso, tô enroladão aqui com duas telas. Depois pega o jeito, depois pega o costume. Depois eu pego o jeito, eu sou neófito aqui no podcast. Achou, Natan? Não. Tem aqui. 3:18? E verás a diferença entre o justo e o ímpio? Não sei. Ah, Esse é Malaquias 3. 3:18. É porque é uma lição que apareceu aqui sobre. É uma lição de escola dominical. Um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. É. Hum. Talvez não seja esse o texto exato que eu queria colocar. Mas aí tu pontua o que tu quer dizer, que de repente a gente te acha. Tem profeta Isaías aqui. Para quem me oferecereis tantos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros É isso aí. de animais de pó. É esse aí. É esse aí. Não me Esse agrada é do qual? sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Isso. Quando Isso. vocês veem a minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. Talvez a outra tradução diga sacrifícios vazios, né? Sim. O incenso é para mim uma abominação. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. É Isaías 1, 11, 17. Isaías 1, é? 11, Nossa, eu fiz 17, Malaquias. Malaquias diz uma coisa também a esse respeito, mas é o texto que eu queria me referir a esse aí. Mas aí eu trago aqui, chama atenção mais uma vez, igual do jejum, né? E tá Isaías mais uma vez dando lição. Quem foi que pediu sangue de novilho, incenso? Quem foi que pediu? Quem foi que pediu? Foram os religiosos, né? Não, foi o próprio Deus que ordenou isso. O próprio Deus. Ele mesmo instituiu isso e pediu, ordenou a Moisés para ensinar o povo que deveria ser assim. Lá Isaías fala, quem te pediu isso? Eu não quis. Posso que isso te agrada? Isso não me agrada não, porque, na verdade, o sangue dos novilhos, ele teria só que ensinar para eles que o Cordeiro de Deus viria um dia. Mas eles faziam com que aquilo, você quer sangue no Cordeiro? Então toma. Ritual vazio. Isso é ritual vazio. Isso não faz sentido. E como ele complementa... Não entenderam, né? Não entenderam isso. Porque não entendeu, óbvio. E o que o religioso muitas vezes se converte, ele se converte a um ritualista. Né? E se você quer, então toma. É a mesma coisa, é um assunto polêmico, só ao passant, tá? A questão da guarda do sábado, que eu fiz parte na igreja adventista. Pegaram a guarda do sábado como um ritual. E disso não tem valor nenhum para o Criador. Nenhum. Cara, mas eu vou te falar, eu sou muito sincero, é meio difícil de entender mesmo certas coisas, né, cara? E pra gente que vem carregando isso, a gente tem muito essa cultura já inserida na gente, a gente quando vem faz parte de uma igreja, é o que eu falo, cara, para deixar certas coisas, assim, é muito difícil, cara, muito difícil, eu nem julgo essa galera aí, né? Mas assim, eu costumo falar, depois que eu fiz o seminário, minha mente abriu muito, cara. Porque é o que tu falou no início, é o conhecimento, né? Mas as pessoas ainda têm essa dificuldade de
como eu posso dizer, deixar, não é, não sei se eu falar isso vai soar pesado, dane-se. Tipo assim, deixar esses ensinos, né, da igreja de lado. A pessoa acha que, sei lá, ao estudar, ao aprender, como se ela se transformasse num herege, foi o que tu falou, né? Tipo assim, é porque isso é muito combatido dentro das igrejas. Por mais ter sido pouco, eu sofri também isso, né? Quando você quer trazer um conhecimento diferente, nossa, a letra mata, cuidado, não sei o que, aquela velha história, né? Então, as pessoas se mantêm nesse sistema, acredito que por medo, cara. Porque, assim, o cristianismo, o cristianismo não, né? Mas sei lá, vamos dizer, a igreja ela se fundamentou no medo, né? Ou faz isso ou vai para o inferno. Uhum. Não tem a ver com aquela busca natural de você querer aquilo. Eu quero fazer parte disso, eu quero herdar a vida eterna, mas não. É o contraponto. Tá, tu herda a vida eterna, mas se tu não herdar a vida eterna, tu vai para a condenação eterna. Então é difícil das pessoas entenderem isso, e é por isso que as pessoas se mantêm tantos anos praticando essas coisas, né? Fazendo parte desse sistema, né? Mas isso é o que é, né? Se você não herdar a vida eterna, você vai para condenação eterna. Mas isso não deveria ser. Isso que você vai sofrer Não, eternamente. Controvérsias também, né? Aí é outra parada. Aí a gente vai Não, discutir a controvérsia. realidade do inferno, né? Sim, mas Se você não herdar a vida eterna, você vai morrer. não, eu acredito nisso, mas eu estou falando, no meu entendimento, isso não deveria ser fundamentado no medo. Sim. Eu acho que a pessoa deveria ir por sentir o desejo de estar com Cristo na vida eterna. Não porque, não, é melhor estar com Cristo que estar com o diabo. É óbvio, né? Se é que o diabo existe também, né? Enfim, mas aí é outro papo. Não, E rapaz, polêmico, hein? complemento ao que tá falando aí, cara. Isso é complicado. O que é complicado, né? É, Às vezes a Bíblia diz uma coisa, você lê o que a Bíblia está dizendo, mas ainda assim você vai pelo lado do sistema que você está inserido há anos. dita, né? E isso é complicadíssimo. É muito difícil, cara. Mas porque eu acredito que tem esse estereótipo de que a Bíblia é difícil de entender, então a pessoa fica assim, pode ser que isso queira dizer outra coisa. Então, o que o pastor fala sobre isso? Aí o pastor vai falar outra coisa, a pessoa vai falar, tá vendo lá, ó, o homem de Deus me disse que é isso. Então, Mas é que o Luciano a tá. pessoa apaga o que está escrito na Bíblia. Mas é o que o Luciano tá falando, cara. Isso aí, desde o início. É difícil querer entender a Bíblia fragmentada, né? Por parte. Você tem que fazer um apanhado geral dela para conseguir entender ela da melhor forma possível, entendeu? Esse tem sido o problema. Mas, Luciano, A sua tá me chamando aqui. a questão de ser herege, né? De ser visto como existem muitas pessoas, principalmente egressas do meio evangélico, às vezes pastores, Sim. alguma coisa assim, que são pessoas que trazem abordagens mais, digamos assim, para o nosso lado. E aí claro que eu não estou empacotando tudo que as pessoas dizem, mas aí a gente tem aí, como por exemplo, o Caio Fábio. É um Certo. cara que o pessoal diz que é meu herege favorito e tal. Não é isso. Porque ele traz coisas literalmente fora do sistema, entendeu? Claro, algumas coisas que ele pontua, que ele fala, eu não concordo. Mas é alguém que está Então, mas fora. essa questão de concordar ou não concordar, Lucas, fica muito subjetivo. Você tem que provar, analisar o que ele está dizendo ali. Se tem base realmente. Sabe, eu não gosto dessa coisa. Eu não acho que é legal, eu não concordo com esse ou aquele ponto, baseado na subjetividade. Por isso que a gente sempre tem que ver o que o texto bíblico diz. Tá? Sem subjetividade. Mas pensa comigo. Sim, o que eu quero dizer é o seguinte. A gente chama de correntes teológicas, né? Perfeito. Milenista, milenista. As pessoas se baseiam em textos bíblicos para ideias diferentes.
Não é isso? É. Então, assim, se você for conversar com um cara que é amilenista, ele, bom, acredito eu, né? Não sei. Ele vai trazer a visão dele baseada na Bíblia. Porque se ele tiver E qualquer aí que tá. conclusão, ele está se embasando em alguma coisa. Talvez de forma equivocada. Então, é isso Talvez ele aí. tenha entendido de forma diferente algum texto. E aí você chega no cara que é. Falei, milenista, né? O cara que é milenista. E aí ele vai ter as suas convicções, a Pós-pré. sua crença milenista, né? Uhum. Pós, pré, sei lá o que for. Baseado também em textos bíblicos, por uma interpretação correta ou não que ele teve de um texto bíblico. Vamos lá. Então, Vamos dar uma opinião? quando a gente fala Vou dar um assim, exemplo a gente aqui. fala assim, Lembra? a minha opinião, quando fala assim, na minha opinião, eu não concordo, é dizendo que assim, eu não vou, tipo assim, dizer assim, você está errado. Mas baseado no que eu leio, no que eu entendo, eu não concordo com você. O que você está dizendo está errado. Alguém tem que estar errado nisso aí, né? Alguém tem que estar errado. Um lado ou Alguém tá outro. errado. Então, para mim, Exatamente. você está errado. Aí ele vai dizer, não, para mim você está errado. Aí é uma briga eterna. Entendeu? Porque aí eu vou mostrar o texto para ele na Bíblia e talvez ele vai Refutar. entender aquilo de forma diferente, entendeu? Se refutar, beleza. Aí tu refuta o refuto dele. Mas é assim, cara. É difícil. É aquele velho ditado, né? A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Todos os hereges nasceram de algum texto, de alguma visão que tiveram a partir da Bíblia. Então, cara, é bem difícil. Eu acho que a gente só vai saber que é o certo no dia do Senhor. Eu acho que assim, a gente pode ter teses, né? Para mim, eu posso estar certo, o Luciano pode estar certo, você pode estar certo. E aí, quem define isso? É difícil, mas o Luciano queria falar. Mas são várias interpretações, né? Mas como eu falei, alguém tem que estar errado. Só que eu acho que não vai ser possível a gente chegar num errado aqui, cara. Porque todo mundo tem texto bíblico, todo mundo explica suas teses. É difícil. O que acontece é que esse entendimento relativiza as coisas, né? E aí é que entra o perigo, né? Não, todo mundo é baseado num texto, cada um pensa de um jeito, você começa a relativizar e aí as opiniões embasadas, né? Todas estão válidas, né? E aí que entra o perigo. Você lembra? Você deve ter visto, se foi, né? Virou quase meme, uma reportagem real de um pastor que pegou a irmã. Vai e adultera. O texto de Oséias. É claro que ele teve um probleminha ali de entendimento da língua portuguesa, né? Uma mulher adúltera. Não uma vai adultera. Mas ainda assim, quando eu li aquele texto, eu achei estranho. Veja, Deus mandou um profeta dele casar com uma prostituta. O que ele quis fazer com isso? Sim, para poder mostrar que o povo, etc, etc. Só que você vai além, cara, o apóstolo Paulo trata desse texto ali falando dos gentios. E ali, eu até já pincelei um dia informalmente com o Lucas, a gente pode, de repente, um dia dissecar esse assunto aqui, não hoje, que é um assunto longo, sobre as duas casas de Israel. Né? Não sei se vocês conhecem essa teologia, né? Já estudaram sobre ela. Sim. Agora você estudou depois, né, Lucas? Agora Show. sim. Então, depois a gente vai falar sobre isso. Porque Oséias está falando disso. Oséias está falando disso. Entendeu? Oséias, Ezequiel fala disso, enfim. E aí, cara, são coisas que às vezes você lê na Bíblia não entende, mas aí o cara pega, não, mas eu entendi assim, ele abre o texto para você. Exato. Ele abre o texto para você, claro. Não, mas o que eu vou um pouco mais longe nisso. Por exemplo, recentemente, houve aí um embate entre o. Embate não, foi uma conversa de comadre, né? Mas eles divergiram veementemente, mas foi uma conversa bem amigável. Entre o pastor Rodrigo Silva, que é adventista, Isso. e o pastor Iago Martins, que é batista. E eles divergiram num assunto até escatológico.
que é com relação Mas ele a. é um dentista reformado, não é isso, cara? Eu não sei, cara, não. Eu acho que ele é mais patologia reformada. Não, o Iago Martins. O Iago Ele é Martins batista, mas ele ele é tem uma reformado. pegada mais reformada, assim. Não, mas mas o ponto central da divergência deles foi a doutrina do sono da alma. Uhum. O Rodrigo Silva, se eu não me engano, a tese dele de mestrado, doutorado, ou o TCC dele, não sei, foi toda estabelecida em cima da, da doutrina do sono da alma, né? Que é uma doutrina que, até onde eu saiba, dentro da cristandade, né, das denominações, só a Igreja Adventista acredita nisso. Ou Eu e talvez testemunha de Jeová, Jeová não também. sei. Testemunha de Talvez Jeová testemunho de também. Jeová, né? E Isso. são Você vê aí que são, que são as denominações que a teologia convencional Tem como acha que seita. seita, né? Tem como seita isso, é. E só que assim, não foi. Aí você pensa, o Rodrigo Silva é um cara de muita inteligência e ele estava apresentando uma tese. Então ele teve que estruturar a tese dele e ele fez análises profundas do texto no original. Eu não sei como é que é o nome que fala essa área que estuda o texto, né? Eu esqueci. exegese. Né? Hermenêutica? Não, Exegese, né? exegese. Estuda lá a fundo o texto, estava. Beleza. E apresentou lá uma tese bem fundamentada. Tanto que ele conseguiu aprovação lá na informação que ele estava pleiteando lá. Aí vem o Iago, um outro pastor, que também não crê, no caso dele, né? No caso, ele não crê na doutrina do É sono da alma. divergente, é. Ele pediu ao Rodrigo Silva a tese dele. O Rodrigo Silva enviou a tese para o Iago e o Iago criou uma refutação Uma em cima da contratese. tese do Rodrigo. Uma contratese, digamos assim, né? Uma antítese, né? Em cima da tese do Rodrigo, né? Sobre a doutrina do sono da alma, e também contendo muitos textos bíblicos e uma análise profunda do texto também no hebraico, no grego, né? No grego, no caso. Os caras No grego, né? No ocupados. Testamento, né? Por quê? Eles centraram na questão da fala de Jesus ali na morte. Né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso? Não, eis que te digo hoje. Ou eis que te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Eu tenho uma coisa que eu nunca vejo ninguém falar quando fala desse texto, desculpa. Jesus falou, ainda hoje estás comigo no paraíso, né, no dia da morte dele. Pergunta, Jesus foi para o paraíso naquele dia? Se ele falou que hoje veria, talvez, né? Se ele falou, Talvez se ele foi. falou, se ele falou, hoje estará comigo no paraíso, ele foi para o paraíso naquele dia. Aquele Ele dia. depois voltou. Mas se ele Já disse foi, né? isso, Não, vamos lá. aí a Vamos, gente vamos tomar abre como margem para que não. uma premissa de que ele foi. Ele Sim. foi naquele dia, né? Na sexta-feira. Sexta-feira mesmo. Uhum. Aí no domingo ele voltou para ir de novo depois. Tá tudo acumulada. Desculpa, mas são coisas para mim muito simples, que as pessoas fazem, buscam coisas rebuscadas para elucidar coisas muito simples e lógicas, sabe? Tem teses que não fazem sentido algum. Aí o apóstolo Paulo, quando morreu, Tudo isso que eu disse, você pode dizer o seguinte: tá, a gente saindo para esse pode assunto, né? dizer que eu falei, eu citei qual era o tema da discussão Uhum. dos dois, mas para dizer o seguinte: eles não concordam entre si. Sim, Não claro. concordam entre si. Entendeu? Mas E os dois com muito embasamento, é isso que eu Os dizer. dois. com muito embasamento, isso. Os dois com muito embasamento, entendeu? Mas uma coisa é certa. Um lado tá errado, outro lado tá certo. Um lado tá errado. Isso. E quem é, Lucas? Você tá errado e tá certo. Gosto muito de você, Iago, mas você tá errado. Ah, o Iago, sim, tá. Ah, o Iago Martins. É. Já Natan acredita que o Rodrigo Silva tá errado.
Eu não acredito em nada, não. Só tô assistindo aqui, eu não sei de nada, não. Mas é isso, cara. Sempre vai ter. Então, assim, eu acho que o tema do podcast, né, levantado de escatologia com as festas e tal, eu acho que ele não tem muito o que mais se falar, eu acho. Por quê? Sim, Por quê? Eu não vou levantar, né, as pessoas ficam curiosas no sentido de, pô, baseado nas festas, então tem algo profético ali, vai chegar num número, numa data, no dia, na hora. Não, eu me abstenho disso. não, Abstenho já disso, eu acho estamos que a aqui que ideia foi isso não vai, né? colocada, não vai mesmo. Não vai mesmo, Mas tá? muito bacana essa visão dessa ligação. Realmente faz muito sentido, né, Nathan? É, E não, vem em complemento ou uma meia refutação mas Meia do outro refeição. dia, né? o que eu entendi no começo do podcast, você falou que tem 200 e poucos anos aí para entrar no milênio. Isso você acredita? Não, filha, não, essa matemática aí foi. Eu te disse. Se eu pegar a gravação, vai estar lá. Eu falei isso, né? Mas não afirmando. Por quê? 5.784, né? Que é o ano judaico, né? Até 6.000, faltam 216. Mas dizem também que tem um erro de cálculo, tem um tempo perdido nessa lacuna aí. Pode ser mais, pode ser menos, e não sou eu que vou, né, levantar essa tese. Agora, os sinais, na minha opinião, não vou trazer aqui, eu acho que está muito próximo da festa das trombetas. E quais sinais seriam esses? Mas agora, esse aproximando, não é sinais do mundo, né? Como eu falei, a gente tem que estar com a Bíblia e o noticiário na outra mão. Né? A movimentação do mundo, né, toda está pendendo para que vá haver um desfechar, né, desse mundo. E aí você traz para a Bíblia essa proximidade. Os cientistas dizem agora, tem uma matéria que eu vi recentemente, que faltam 90 segundos para meia-noite. Já viram isso? Não. Não, o que que isso quer dizer? Os cientistas estão dizendo isso? Há muito tempo eles têm uma ideia, né, de um relógio que Um está se relógio do mundo? aproximando da meia-noite, relógio do mundo, que está se aproximando da meia-noite. Vira e mexe, eles vão, está faltando tanto tempo, está faltando tanto tempo. E agora, essa semana, eles vieram à tona novamente, vieram à mídia para dizer que faltam 90 segundos. O que 90 segundos querem dizer, eu não sei. Tá? Não sei. Mas o mundo secular, ele sabe muita coisa também que nós não sabemos. Isso é muito fato, muito verdadeiro. Tá? Mas eu não dou muita bola para isso. Eu acho que tem que meter o que está na palavra. Mas, de olho, como eu falei no noticiário. Tá? Por que o mundo está dizendo isso? E os eventos que estão acontecendo, né? Não há como negar que a gente está vivendo mudanças climáticas. Não há como negar. Tá? Tanto para o frio quanto para o calor. Tragédias climáticas com muita intensidade, com muita frequência. Isso nos leva, né, para profecias bíblicas e fica muito notório que algo está acontecendo. Então é hora de você vai para o monte, vamos fugir para os montes, como Jesus disse, né? Aí acho que é uma coisa muito pessoal, de entender o momento que a gente realmente está vivendo, porque quando se fala de escatologia, é o fim dos tempos. Agora, a visão escatológica que as pessoas têm de o que é. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, o que eles estão dizendo ali, como vai ser, o que vai ser. Ou as 7 igrejas. Cara, se você ficar pensando nessas coisas, a minha visão, pegar os detalhes onde vai haver ideias divergentes, né? E ficar nesse campo de discussão das divergências, você não avança. E você esquece de si, esquece de olhar para a realidade, esquece de olhar para o momento que a gente está vivendo. Tá? Então, olhar para as profecias, olhar para as festas, olhar para a palavra, olhar para o noticiário, fazer uma conexão e trazer para si. Eu acho que a minha ideia, né, quando fui convidado para participar aqui do podcast, é trazer uma mensagem de reflexão. É muito mais uma mensagem de reflexão do que, obviamente, expor uma ideia, expor uma tese. Muito em conta do que eu entendo, né, pelos estudos que eu faço da palavra, venho trazendo para a minha vida, e eu tenho a oportunidade, obviamente, de levar essa mensagem aí para outras pessoas. Quando Foi você muito diz bom. fugir para os montes, né?
Lá na ocasião aconteceu mesmo, né? Literalmente. Lá, a destruição, literalmente, né? E aí, e aqueles que se atentaram, literalmente, foram para os montes e se salvaram da destruição. Se salvaram. Eu vou dizer uma Mas coisa. e. Fala. Desculpa, Lucas. Não, entendeu? Não, Mas aí, você pergunta, é hoje, melhor. adiantaria correr para os montes? Então, se a ordem for essa, eu vou dar uma ideia para vocês. Uma ideia. Os livros de Flávio José, que viveu ali no primeiro século, ele conta em muitos detalhes como foi a destruição de Jerusalém. Que é algo terrível, terrível. Ao ponto de, não sei se vocês sabem, é pesado até dizer isso aqui, mas está escrito, né? Está na história, está registrado. Né? Mães cozinhavam os próprios filhos, por conta da fome extrema. Aí, beleza. Aí você vai lá para Daniel capítulo 12, final de Daniel, e ele fala assim, naqueles dias se levantava Miguel. E ele fala o seguinte, que virá tempos terríveis, um tempo de angústia, que é dali que vem um tempo de angústia, qual nunca houve e jamais haverá. Então eu sempre faço essa conexão de Daniel com o ano 70. Aquilo que aconteceu no ano 70 é fichinha, tá? Porque na verdade, o que vai acontecer agora é o desenrolar de tudo. E é nessa tese, inclusive, que aí eu tenho minha visão escatológica sobre pré- e pós-tribulacionismo, vem nessa linha também. Tá? Do que houve lá em Jerusalém, etc, etc. Então, veja para os montes. Tempo terrível. Eu não sei passar fome, cara. Eu não sei passar fome. Eu não sei querer ter água para beber e não ter. Eu não sei disso, de verdade. Como vai ser? Não sei. Eu de verdade não sei. Eu sei que você abre a torneira da água, a água não está boa. A água não está boa. Agora voltou a ordem, de novo o sinal de dengue, mosquito, etc. Então tem algumas movimentações do noticiário que, vamos lá, 1 quilo de batata, 15 conto 1 quilo de batata, tá? Aí quer ver um exercício mental que eu fiz? Em 2020, na pandemia, né, tiveram vários decretos para fechar tudo. Fecha tudo, fecha tudo. Fica em casa. Show. Mas a gente vai deixar abrir o açougue, o mercado, o sacolão. Pode abrir. Show. E se um dia esses loucos disserem assim, não, fecha tudo mesmo. Aí você não tem um estoque de alimento em casa. Aí você precisa de comida, água, teu filho, tua mulher, teus filhos. Você vai fazer o quê? Baseado nisso, se você tiver no monte, né? Se tiver o que plantar, o que beber, água nascendo debaixo da terra, aquilo que o Criador nos deu, essa conexão com o Criador, você vai estar blindado sobre isso tudo, óbvio. Então é um pensamento, uma reflexão individual pra caramba, sabe? Muito individual, para a gente enxergar o tempo que a gente está vivendo e o mundo de uma forma diferente, né? Sem sensacionalismo nenhum, é só observação, né? Viver ligado nas profecias, saber que estamos nos aproximando aí da festa das trombetas, ou quizá já estejamos nela, não sei também, nem vou dizer se estamos ou não, porque eu não sei, tá? Mas é o que eu entendo que a gente tem que estar antenado, pelo menos antenado. E essa é a minha visão. Show de bola. Isso aí. Quer apontar alguma coisa aí, Natan? Não, eu vou fazer uma brincadeirinha. A dengue voltou. Não, a dengue voltou. É só fazer uma vacina de Covid, que aí a dengue não aparece. Eu brincando. Não é estranho. A dengue tirou as férias de 5 anos. 5 anos aí, tirou as férias. Agora voltou com tudo. Com todo. Voltou preparado. Fica como se não fosse trágico, amigo. Eu tô com a camisa do Brasil aqui, mas não é por nada não, tá, gente? Já a primeira que você viu ali, né, na frente? Exato. Mas é isso. Pessoal, quer falar alguma coisa mais, Luciana? Quer dar uma palavra final, alguma coisa? Não. Não. Acho que essa minha última fala foi até um pouco final, né? Foi até um pouco final. Não que eu queira finalizar aqui as ideias, né? Que se a gente estender o bate-papo aqui, viram outras coisas. Lucas, eu não tenho esse hábito, né? Essa ideia de coisa controlada. E aqui a gente está num ambiente controlado. E esse ambiente controlado, eu não fico tão confortável. E eu também não consigo, entende?
Porque os assuntos se conectam. Ah, você fala sobre esse assunto, você não pode ser dele, não se desvie dele. Cara, mas como a gente fala do Evangelho, não tem como. A Bíblia, como diz Isaías, é um pouco aqui, um pouco ali. Você tem que abordar outros assuntos para conectar e abrir o entendimento. Mas ele só é controlado porque cada um tem um compromisso, né? Porque aqui a gente está à vontade, aqui a gente pode Não. falar o que. Eu não tenho compromisso nenhum, nem de tempo, nem com ninguém, porque eu sou desigrejado. Você diz o quê? Controlado, se ater ao tema? É isso? Também, porque você leva isso para o público, né? Essa gravação vai para o público. E o público vai ter uma chamada. A chamada é sobre escatologia. E às vezes a gente sai da. Sai ou não sai, né? Sai ou não sai. Mas eu sempre falei isso. Quando se aplica vamos colocar assim, um estudo, uma pregação, se você for muito raso, sem trazer outras vertentes, não fica tão explicado. Então, é necessário, tem que trazer, não tem como. Isso. Entendeu? Então, é assim mesmo, é natural. Citar um exemplo, por exemplo, o episódio com a tia do Lucas foi o quê? 2 horas, né? Foi um bate-papo, rendeu, a gente deixou ir, entendeu? Agora, fluiu. Pode fluir aqui também, estou aqui, estou à disposição. O que eu quero dizer é o seguinte. Pra cá, né? Porque a escatologia, as pessoas têm uma expectativa sobre a escatologia, né? Aquela coisa, vai acontecer isso, aquilo, por causa do sinal tal, faz um cruzamento de informações, aquela coisa mirabolante. Mas a pegada é diferente. A escatologia que eu entendo são os últimos dias. Uma coisa é fato, eu entendo que nós somos a última geração. Isso é fato. Eu entendo, meu entendimento. Pode até não ser, né? Porque todos, né, seguidores de Cristo acharam que seriam a última geração. Jesus vai voltar na minha geração. Exato. Tá? E sempre tem alguma coisa que sinaliza para isso. Guerra. Já até caiu, né? Não, caiu não. Não para mim. Para mim ele caiu, cara. Tá me ouvindo? Vamos ver. Ele tá me ouvindo? Pergunta a ele. Não tá te ouvindo, não. Tá? Você não ouve, Natan? Não, nem vejo. Eu tô ouvindo e tô vendo ele. Natan caiu para mim aqui. Fala para ele que eu tô ouvindo e tô vendo ele. Ele tá te ouvindo e tá te vendo. Ah, voltou. Voltou, Natan. Fala aí, Natan, pra ver se eu te ouço. Opa, eu tava te ouvindo e te vendo, normalmente. Engraçado, estranho, né? Estranho, beleza. Eu também tava vendo os dois, entendeu? Então foi engraçado. Então eu tava dizendo, cara, que eu de verdade creio que a gente é a última geração, não só porque todos os seguidores de todos os tempos, não. São muitos elementos. Um deles é, sei lá, se faltam 200 anos, pro dia da expiação, eu não sou a última geração, porque eu não sei se eu vou viver 250 anos. De repente, só a tecnologia não, né? Até o momento. Até o momento, não. Então você tem que viver primeiro você tem que viver como se você fosse a última, né? Isso, sempre se disse isso, né? Mas aí acaba ficando como um clichê. Né? Se você viver como um clichê, aí não funciona legal. Então... Tem que ser natural, né? Tem que ser algo natural. É o teu... Eu acho que eu vou botar um fogo aqui no parquinho. Ô, Lucas, fala um pouquinho, já que você deu uma pincelada nas 2 casas de Israel, dá um panorama, porque tem a ver com escatologia. E eu explico por quê. Sim, não, que eu me lembro que depois pelo que a gente conversou aquele dia, né? Deus fez a divisão lá das 12 tribos de Israel, né? Judá, Reino Sul e Norte. Né? Depois foi restaurado o Reino do Sul e o Reino do Norte. Do Norte, isso. Onde ficaram acho que 10 casas num reino e 2 casas em outro reino. Isso. De Judá e Benjamim, não? Então é que... Isso. Duas dessas... um desses reinos representaria realmente o povo judeu e o outro reino estaria representando os gentios. Os samaritanos. E essa... Vamos consertar aqui. Não, vamos consertar. O povo judeu. As promessas de Deus são para Israel. Judeu é uma tribo. Judá. Judá. Sim, tá, é verdade. É quando a gente fala de
Tem essa maneira de falar Aí- de criou já judeu como. Causa confusão. Aí causa confusão. É verdade. Né? Então a gente tem que tomar cuidado que as promessas da Bíblia são para Israel, completa. Israel foi Todo dividido. Israel, né? Todo Israel. Aí tem casa de Judá e casa de Israel. Diz as 10, mas as duas, as 12. As 12. Todo Israel são as 12. Né? Só que naquele momento. Então, aí da questão do gentio com. Isso vem lá de Abraão. Isso vem de Abraão. Então, é um estudo à parte. Né? É um estudo à parte. Porque o que me chamou a atenção nessa tese é de que a restauração se dará agora, no final dos tempos. E essa restauração da casa de Israel é um sinal escatológico. Então, você vê, Deus rejeitou os judeus, rejeitou Israel, né? E agora a igreja que é o novo Israel. Já ouvi dizer isso. Mas também, por outro lado, você pensa assim, ora, Deus fez promessas eternas para Israel em todo o Velho Testamento. E agora Deus rejeitou Israel? Pergunta é quem é Israel? Quem é Israel? Então você tem que entender lá na divisão dos reinos, né? E lendo a Bíblia, obviamente eu posso apontar depois, futuramente, os textos. Ora Deus fala casa de Judá e casa de Israel, separado. Casa de Judá, o que tem hoje lá, judeus. Porque a casa de Israel foi espalhada pelo mundo e com um objetivo muito bem definido por Deus. Primeiro, pelo pecado deles. Começa por aí, né? E profeticamente, né, eles se misturaram no mundo e já foi apontado isso desde Abraão, que seriam os gentios. Eu, você, nós, os gentios. Então você quer me dizer que eu e você fazemos parte de uma das tribos de Israel? Não sei. O que eu sei é que os gentios foram profetizados lá desde Abraão, né, e que no final dos tempos, está escrito lá em Oséias, está escrito lá em Jeremias, que Deus iria reunificar as 12 tribos. Ou melhor, as duas casas, a casa de Judá com a casa de Israel. E quando essas duas casas estivessem unidas, aí sim, Jesus vai reinar sobre um só povo, judeus e gentios, casa de Israel e casa de Judá. Por isso as duas casas de Israel, entendeu? Judeus e gentios, juntos. Tem separação? Não tem. Deus não vai governar sobre dois povos. Não existe isso. Né? Vai haver essa unificação. 144 mil, né? Segundo os amigos aí, né? Não tem nada a ver com esse outro. Mas vai caminhando a escatologia, vai 144 mil, quem são, como tal, é literal, não é literal, confuso, né? Talvez por mais esse tema. A gente poderia trazer esse tema das casas de Israel de maneira ampla, Ampla. Eu acho. Um dia para esse episódio, se tu quiser, tamo aí. Se tiver disposto. Eu estou disposto, porque tem muito texto para dissecar. E aí a gente tem que dissecar os textos mesmo. Sabe por quê? A gente se surpreende com certas coisas que você já leu 1000 vezes na Bíblia e não deu atenção ao detalhe. Assim. Sim. Detalhes, é verdade. E quando você vê aqueles detalhes ali, né? Por exemplo, Abraão, a mesma promessa que Deus deu para Abraão, deu para Isaac e depois deu para Jacó, a mesma, exatamente igual. Tá? E disse que ele seria pai de uma nação e muitas nações. Porque a gente diz que, se a gente diz não, a gente é Israel espiritual em Abraão, de maneira espiritual. Não, é literal também. Literal também, porque Deus, quando prometeu para Abraão lá atrás, ele falou que ele seria pai de uma nação, sabemos qual é, que é Israel, e de muitas nações. E em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Famílias. Ele não fala nações, ele fala famílias. Então são essas palavrinhas que você vê no texto bíblico que faz você abrir a mente para algumas coisas, né, que se passou batido. E aí abre mais o entendimento. E aí vamos embora trazer esse assunto depois aí.
Pô, bacana. Por mim tá marcado já, hein? Já vou começar a me preparar de hoje. Isso, vamos lá. Aí eu, assim, eu vou separar os textos, não vou ficar procurando aqui na hora, não, porque senão. Mas assim, assim eu gosto até de fazer assim. Às vezes é de propósito que a gente faz isso. Eu acho que fica mais natural. Né? Eu me sinto menos robótico. Eu tô falando de mim. De repente você soa melhor dessa forma, entendeu? A gente faz isso de propósito. É a nossa proposta. Eu, particularmente, eu dou uma lida no tema de maneira geral, tento aí, vou me refletindo e tal, mas eu não me prendo a muito texto, muitas coisas não, porque eu acho que isso me ingesta, entendeu? Mas isso é particular meu. De repente você funciona Mas é melhor bom assim. ter as colinhas. O texto aqui, né? Num bloco de Porque um texto conecta com o outro, que se desconectar já era, né? Quando vai de vídeo. É porque é típico, você citou a Bíblia aqui, a gente normalmente não faz isso não, a gente é meio alérgico. Então, Legal. ó, já tá marcado, então, um próximo encontro, beleza? Vamos lá. Digita o dia e a hora aí. A gente vai ficar dependendo de tu. Quando você tiver a data, você fala pra gente que a gente se ajusta aqui. Você é o convidado, então a data é tu que define. Tá ótimo, eu vou ver então minha agenda aqui e falo com vocês. Beleza. Beleza. Pessoal, ó, espero que tenha sido aí um papo proveitoso, tá? Que as reflexões que ficaram aí surtam algum efeito. Que o que a gente conversou aqui hoje tenha ficado. Embora a gente realmente, como o Luciano disse, a gente foi para lá um pouco para cá, mas eu acho que o centro do assunto conseguiu ser bem Eu acho que se manteve. conversado, né? A gente conseguiu manter no centro. É uma visão nova, interessante. Então, que gere reflexão. Em cima do que a gente conversou hoje, haja reflexão. E se você concordar, ou melhor, se você entender o que nós conversamos hoje aqui foi válido, que você aplique isso na sua vida, né? Então, vou pedir de sempre. Deixa o like, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho aí para receber as notificações, beleza? Sigam a gente lá nas redes sociais, o @heresiacast, tanto no Instagram quanto lá no TikTok, beleza? E o áudio desse episódio vai ficar disponível lá no Google Podcast, no Deezer, no Spotify e no Amazon Music. No mundo Beleza? todo. Pro mundo todo, isso aí. Nós somos o podcast mais ouvidos aonde? Em Zimbábue. Zimbábue, exatamente. Muito Show. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Valeu, Lucas. Valeu, Natan. Obrigado aí. Até a próxima. Nós que agradecemos. Valeu. Falou.